Esta semana Pedro Mexia declara-se livre. Ricardo Araújo Pereira sente-se desintegrado. E João Miguel Tavares confessa-se chupista. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva! Sejam bem-vindos, tanto os simpatizantes como os antipatizantes. No final desta semana em que o PS abriu a caça à simpatia para as primárias de setembro, vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia Ministro da Procriação. E como é que pensa contribuir ou tentar contribuir para minimizar este problema da natalidade com que estamos confrontados? Carlos, eu tenho algumas ideias na sequência da saída desta proposta do grupo de trabalho. Acho que é um grupo de trabalho, não é? Ou é uma comissão? É um comitê? É um comitê? É um grupo de trabalho. É um grupo de trabalho. Os grupos de trabalho são mais baratos que os comitês, ou não? E que as comissões... Não conheço. Sobretudo quando sai de um livro branco. Um livro branco... Não, o livro branco encarece muito os grupos de trabalho, acho eu. Para pôr a tinta. Exatamente. Mas o que é que sucede? São medidas para aumentar a natalidade, nenhuma das coisas me parece. Mas eu queria saber, antes de mais, no seu caso pessoal, se está disposto a dar o seu contributo eu já dei. E empenhar-se a fundo. Não vou a fundo, não. Já me empenhei. Já me empenhei. Começamos agora. Não, é alguém que começamos há um minuto. Eu sou provocado. Eu sinto-me o Deco no remédio. Eu não, já contribuí com 2. Fico apenas atrás de João Miguel Tavares nesta mesa. Embrulha. Já contribuí. Com 2 unidades. Mas falta-te o ponto 1, sabes isso, não é? Para a renovação das gerações, eu são sei, precisos 2.1. Tens de tratar de fazer 0.1 filhos. Fiquei mesmo ao pé da meta, mas não consegui. Tenho a certeza que se empenhasse, o país ia agradecer. Uma parte do país havia de lhe agradecer. Eu não sei. Eu sou a parte do país que recolhe impostos. Não é? Eu tenho já lá... Passos, não te preocupes que eu já tenho 2 contribuintes na calha para ti. Mas... E é basicamente o que estas medidas propõem. Enfim, aquelas coisas de menos impostos para quem tem filhos e tal. Acho que é menos 1,5 no primeiro filho e depois menos 2 a partir do segundo. Quem tiver 50 filhos deixa de pagar IRS, que são boas notícias. Parece-lhe que isto vai ajudar à procriação? Não me parece. Eu acho que o que se passa é... Prefiro o atual método do governo. Porque o português... Eu gosto muito desta formulação. Exato. O português... É como o panda Essa naquele... Voz, eu estou muito... assim quebrada, parece que há emoção. Exatamente. Ao falar do assunto. Sim, e há mesmo. Não é que eu esteja... Não foram diferenças de temperatura. É mesmo... Está embargado. Sim. Os portugueses são como aqueles pandas que há num jardim zoológico qualquer, que precisam de ver uns filmes para se entusiasmarem uns pelos outros, a ver se procriam. E os portugueses é a mesma coisa. Isto não vai lá com reduções de impostos. As pessoas têm que estar mais sensuais. Ora, Passos Coelho... Vieste com essa voz. Exatamente. Estou uma voz de cama por causa disso. Passos Coelho estava a fazer um grande trabalho a pôr os portugueses mais sensuais. Como? Vestem-se com mais rotos, não é? Com mais pobres, vê-se mais o corpo lá por baixo. Estão mais magrinhos, não é? Menos comida. Ficam as pessoas mais elegantes. E esse era o meu método favorito. Esta coisa dos impostos, acho sinceramente que não interessa às pessoas. Ninguém se entusiasma com uma folha de IRS. Ei, que folha de IRS tão boa, não. Agora, aquela maltrapilha, vê-se as pernas através dos buracos que tem nas calças. Isso sim, porque é uma maltrapilha. O que é que eu fiz? Que medida é que destaca dentro deste pacote de incentivos à procriação, João Miguel Tavares? Eu destaco do IRS, espero que tenha com retroativos. Esta que ele acabou de citar, então, não é? Portanto, 1,5% pelo primeiro, portanto, mais 3 vezes 2, 6, 7,5% abaixo. Eu fico muito contente. Eu sempre disse, esta é uma matéria, como imagino,
pela qual eu tenho alguma devoção, por razões óbvias, não é? Tendo em conta que tenho 4 miúdos. Agora, eu sempre disse, eu não quero que me deem a nada, quero que me parem de tirar. E, portanto, sério, aquelas coisas. Havia o cheque bebê no tempo de Sócrates, que eu acho uma coisa ofensiva, não está-se a pagar para se ter filhos. Agora, se me puderem tirar menos, eu agradeço. Se me puderem tirar menos no IRS, se me puderem tirar menos no IMI, no Imposto sobre Veículos, que são aparentemente tudo medidas que agora estão contempladas, vamos lá ver se isto chega a ser de papel, porque já o Governo também já veio dizer, pois ainda não fizemos bem as contas, vamos lá ver se é possível. Então para que é que servem também estas comissões, não é? O cheque bebê era de umas centenas de euros. Centenas de euros. É 400 euros ou 500 euros. Isso, no bebê, não é? São 3,5 kg e só quilo. Não era, eu lembro-me disso, de ficar indignado. Ao quilo não era nada. Então, quer dizer, comparado com as cerejas era caro. Mas não, ao quilo não pode ir por aí. Então, porque eu dava para aí 100 euros ao quilo. Que carne é que tu compras a 100 euros ao quilo? Mas o Sócrates dava-te o cheque, mas tu continuavas com o bebê. Nem sequer. É como coisa era ele levar o bebê, que dá muita trabalheira. Exatamente, e ficavas com o cheque e ias fazer levarem o bebê às vezes até. Isso é que era um incentivo. Os incentivos anunciados. Acabaram de sintonizar a peça O Burrei. Mas pronto. Os incentivos incentivaram-no, Pedro Mexia? A mim não, porque eu não dou a sementinha pela pátria. Não há. Eu acho que esta frase é lapidar e pode mesmo ir diretamente para a biografia de Pedro Mexia. Eu não dou a sementinha pela pátria. Espero que alguém esteja a tomar nota. É verdade que já está a ser vertido para latim. É verdade que a natalidade tem, evidentemente, ligação com o nível de vida que as pessoas têm, com aquelas questões conhecidas, fiscais, de emprego, de creches, etc. Portanto, no teu caso isso não se aplica. Tudo que seja políticas que favoreça isso e que, portanto, contraria a quebra de natalidade são positivas. Mas o Estado não faz nada por mim. Portanto, não desse ponto de vista, para mim, não é assim que vai lá. Não há nenhum diretor-geral sentado à minha cabeceira que me incentiva a renovar as... Diretoras gerais, talvez. Para renovar as gerações. Está entregue a pasta da procriação ao Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro da derrocada, para apanhar os cacos ou para dar mais um empurrãozinho? João Miguel Tavares. Queres dar mais empurrãozinhos, neste momento acho que já não é preciso. Acho que é preciso tentar suster a parede que nos está a cair em cima de todos. Não é? Quer falar dos desenvolvimentos do caso Espírito Santo? Exatamente. Porque há um misto de... Há aquelas pessoas que não têm... Que se está a tornar uma ameaça para empresas até sólidas. Não é? Exatamente. Era disso que eu queria falar, não é? Porque existe aqui, quem não tem conta no BES nem investimentos no Grupo Espírito Santo, muitas vezes olha para isto e pensa, malandros, agora desta vez é que estão todos apanhados. Em princípio, não, porque já tem a experiência do BPN. Ou seja, não tinha conta no BPN. Mas não sei, eu acho que o mundo mudou e as coisas podem realmente vir a ser diferentes. Agora, há aqui, nós já há alguns programas falávamos numa cascata. O que é que vocês estão a rir? Entusiasmo. Eu gosto desse princípio filosófico. Lá vem o cínico. O mundo costuma mudar radicalmente. Não fazes filhos, és cínico nas tuas declarações. Que pessoa intratável. Peço desculpa por qualquer uma dessas atividades. Ou falta delas. Mas neste caso, de facto, nós ainda não conhecemos o real impacto do que aí vem. E, só pelas notícias que têm saído na última semana, é preciso compreender realmente como é que isto está tudo encadeado. Porque realmente começámos no BES. Depois percebemos que afinal estava lá a PT enfiada com 900 milhões e já vimos as implicações gigantescas que isso teve e que provavelmente, certamente, vão custar a cabeça ao Henrique Granadeiro e se calhar muitos processos à própria PT. Depois houve um jornal que fez capa a dizer que a América Morim tinha lá uma pipa de dinheiro. Vieram notícias em relação à Porta Editora, que supostamente também tinha muito do seu dinheiro na Suíça. Depois a Ongoing, que muita gente alega que foi uma invenção do BES, parece que também a vida já lhe teve a correr melhor. Os grupos de comunicação social também estão todos lá metidos. E chegamos até ao único assunto que verdadeiramente preocuparia Ricardo Araújo Pereira, que é os próprios clubes de futebol. Exato. É que parece que não há instituiçãozinha com mais do que 3 andares que não esteja endividada. Menos uma. Que é a tua casa? Não, o Banco Espírito Santo. O problema é que o grupo. O banco está bom. O problema é o grupo. Há 50 mil empresas que estão expostas, mas o Banco Espírito Santo
não está exposto ao Espírito Santo. O Ministério Público está a investigar. O Ministério Público parece finalmente está a investigar. Finalmente, parece óbvio, o não é? Ministério Público está a investigar já há semanas. É isso. Finalmente soube-se que o Só agora Ministério que soube. Público estava a investigar. E, portanto, ninguém ainda sabe do que é que aí vem. Mas E o nós que é que olhamos passou a audição parlamentar à Ministra das Finanças pedida pelo Bloco de Esquerda? Acho que ela foi muito prudentezinha, Disse muito que o Estado cuidadosa não disse o mais iria pôr importante, dinheiro- a meu ver, que é que o não Estado não ia ia pôr dinheiro. Capitalizar, Disse o ou mais recapitalizar importante. o Isso- Espírito Disse o Santo. mais importante. Disse o mais importante. E isso aí, eu espero mesmo que eles consigam manter firmes nisso. Espero que não venha a ser Começarem preciso. a falir ou a ameaçar falir empresas em Catadupa. em Catadupa, em Dominó. É possível Se o deixar... banco tiver os tais capitais próprios, que é suposto serem capazes dessa tal almofada que é capaz de suportar o buraco, o resto é problema da família do Espírito Santo e do pessoal que lá pôs o dinheiro, incluindo se calhar o nosso Benfica, não faço ideia. Agora, seria triste, não é? Isso sim, seria triste. Acho que os três grandes estão lá, não é? Estão lá todos enfiados. É isso que eu estou a dizer. A Está ideia toda é a que está gente, toda a toda a gente lá gente. metida, incluindo os bancos e depois uns aos outros. Agora, não, por amor de Deus, não nacionalizem um banco. Isso, de facto, já estamos um bocadinho de factos, não é? E, apesar de tudo, as regras mudaram. Ou seja, nós muitas vezes... Sobretudo não nacionalizar, porque, como disse Ricardo Salgado aqui há tempos ao I, o Estado é uma desgraça a gerir bancos. Mas o que é que tu querias que nacionalizassem? Não, eles nacionalizar da maneira do costume, que é só o prejuízo é que é nacionalizado. Não É uma queria. competição com photo finish. exatamente. Quem é que gera pior banco. Mas, apesar de tudo, as Exatamente. regras supostamente mudaram na Europa. E hoje em dia, quem está na primeira linha para ser responsabilizado são os acionistas, como é suposto. É engraçado que semana nós foi estamos sempre a falar lançado mal da Europa, mas de facto, As regras têm mudado. caso a caso, vemos que há uma instituição europeia cujo trabalho tem sido geralmente eficaz e produtivo, que é o BCE. Sim. O Banco Central Europeu, aparentemente, é a única entidade transeuropeia com alguma sensatez e com algum efeito até nas economias e nos sistemas bancários, neste caso, nacionais. Esta semana foi lançado um livro sobre Ricardo Salgado que revela que, a certa altura, provavelmente já muita gente saberia disto, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar disto, que Ricardo Salgado era chamado o DDT, dono disto tudo. A sigla ainda parece pertinente. Ainda tem um lado O lado tóxico mantém-se. tóxico, o lado tóxico. Bem, sempre é melhor do que o livro de João Rendeiro, que saiu para aí uma semana antes dele ser preso, em que dizia que escreveu um livro sobre como triunfar nos negócios. Foi um dos timings mais desastrosos da história. Uma das coisas interessantes foi no grande eco internacional que este caso teve. Eu acho que este caso teve, que eu percebesse, teve mais eco internacional que os casos anteriores dos bancos portugueses. E às vezes até mais eco internacional do que nacional. Por exemplo, teve então, bastante. vês na CNN, vês na BBC, mas na SIC à segunda à noite não ouves nada. Então não ouves. Isso era de pouco. antes, isso era passado. Não, Então, ainda esta segunda-feira ouvi outra vez. só sobre desde o ano zero. Esta parte agora é só para É só para especialistas. ficar o ponto, Paulo, mas continuando. Que é uma questão que apareceu em muitos jornais, no Financial Times e não só, digamos, de uma necessidade e de uma vantagem de se separarem as famílias dos negócios, isto é, das empresas familiares, a partir do momento em que têm uma rede de acionistas maiores e que têm holdings e que têm relações complexas e complicadíssimas internacionais, deixarem de estar ligadas às famílias. E depois há aquelas questões, porque nós percebemos muito bem que muitas daquelas questões, quando o negócio é familiar, muitas daquelas questiúnculas são questiúnculas normais das famílias transportadas para os negócios e depois transportadas para o tecido económico e Já social. falei sobre isso. E social todo. A Portanto, consanguinidade produz famílias anormais. Aliás, empresas anormais. e portanto, essa é uma das coisas. E aqui começámos a saber muito do que se sabe hoje por causa das desavenças familiares. Exatamente. Sendo que, curiosamente, o best-seller do ano, que vergonhosamente nenhum de nós leu, do Sr. Piketty, diz que... O capital do Sr. Piketty. O Sr. Piketty diz que... Parece uma personagem do Dickens. O Sr. Piketty diz que, ao contrário do que as pessoas possam pensar, o capitalismo continua a assentar nas famílias e no capital herdado e no capital transmitido por via familiar. Portanto, esse é um mérito... Não, espera.
Não, ele desmonta a ideia do mérito, justamente. E sobre o BES, Ricardo Pereira? Não sei. Eu tenho pessoas de direita, tenho que dizer, vês, quando esta questão surge. Não posso fazer outra coisa. Mas ninguém te veio com o discurso do mérito aqui. Está bem. E sobre o BES, Ricardo Sobre o Pereira? BES, nada. Eu fiz uma imitação muito boa. Fez o Bruno fez uma imitação excelente de Sousa Tavares. Mas eu não concordo com isto que disse o João Miguel. A sério? Sim. Sobre todas as empresas estarem a falir e não sei o quê. Por exemplo, a TAP pode ter aqui um impulso bom, porque a família Espírito Santo é numerosa e só em viagens para o Brasil é certo que é um bilhete só de ida desta vez. Não é para a comporta? Cheira-me. Cheira-me que desta vez é só de acabam-se as ida. primeiras classes. Já ficou Vai na comporta. tudo, não sei se não Esta vai é uma tudo crise para também o chegou aos Brasil. ricos, ao contrário do que tu costumas dizer. Não, foi. Não é? Costumas tanto falar, e tal, os ricos, não, continua esta vergonha. Eu tenho-os visto a sofrer. Não, é verdade que as roupas não ficam com buraquinhos e, portanto, tu não os achas devidamente sexys, mas eles também estão a sofrer. E João Miguel por exemplo, Tavares- este recebeu 14 milhões de um presente. Foi Viste um isso? presentinho para O terem João Miguel bola. Tavares fica ministro da derrocada, enquanto Pedro Mexia quer criar o Ministério do Vá para Fora Cá Dentro. Quer dedicar-se ao turismo, Pedro Mexia? Não tem a ver com o turismo, embora o slogan seja um famoso slogan usado. Mas é para nos levar para o estrangeiro, em todo caso. É para nos... Não sei se é o estrangeiro, porque é a União Europeia. A União Europeia é o estrangeiro. Isto é uma pergunta tricky question. Por causa desta remodelação que houve no governo inglês... Agora até que enfim. Não, mas espera aí, porque o governo inglês, pela primeira vez, assumidamente... Há programas em que se fala de coisas importantes na televisão. Assumidamente, portanto, mudou vários ministros, entre os quais o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o William Hague, e escolheu para Ministro dos Negócios Estrangeiros um eurocético. Ou seja, é a primeira vez que um país, apesar de tudo, embora sempre um bocadinho à margem do processo europeu, mas apesar de tudo um país europeu central como a União Europeia, tem um Ministro dos Negócios Estrangeiros eurocético, que aliás tinha dito recentemente que se a União Europeia não ceder em certos e determinados pontos que a Inglaterra reivindica, ia haver um referendo, a Inglaterra deve sair da União Europeia. Mas isso foi só para se vingar daquele senhor com o nome de marca de esquentador. Não, isto foi acho que até antes do esquentador. E isto, claro, evidentemente, do ponto de vista interno, tem a ver com uma cedência ao partido, ao UKIP, não é? Ao partido eurocético, que está a crescer em grande parte à custa do eleitorado do eleitorado do Partido Conservador, mas também vai ser interessante perceber duas coisas. Primeiro, se como acontece muitas vezes na política, os céticos, ou neste caso os idealistas, ou os convictos, ou seja, os apaixonados, ou como quiser, não se tornam rapidamente em pragmáticos. Vai ser interessante ver se este senhor não tem assim uma espécie de dose de real política ao pequeno almoço e daqui a 2 meses já mudou completamente o discurso. Outra coisa é que, como ensinava aquela famosa série do Sim Senhor Ministro e depois Sim Senhor Primeiro-Ministro, é que a Inglaterra sabe que a melhor maneira de boicotar o projeto europeu é estar lá dentro. Há um famoso diálogo em que ele pergunta porque é que eles não saem da União Europeia e eles dizem porque se saímos não podíamos escangalhar isto. E, portanto, eu não sei se é boa ideia para a Inglaterra querer sair, porque saído não pode escangalhar. E, estando lá, pode tentar. Não é? Agora, que eles partam a lança, não quero nada, eu não sou Um dos aspectos anti-europeu. significativos da remodelação foi a promoção a cargos de 10 mulheres. Pareceu-lhe bem, João Miguel finalmente Tavares? alguém toca no tema que realmente interessa na remodelação governamental inglesa. Não, eu estive a analisar cuidadosamente. Eu pergunto isto porque o Daily Mail disse que era uma remodelação governamental horrivelmente sexista. Não, eu estive a analisar com todo o cuidado a qualidade do... Primeiro, usar a palavra sexista é encantadora. Mas eu estive a analisar com todo o cuidado a qualidade do gabinete ministerial. E devo dizer que a Ministra do Emprego me pareceu espetacularmente competente. O que é que se passa, Pedro? Eu estou chocadíssimo. Olha-me esta cara de enjoadinho. Não admira assim que ele não contribua para a natalidade. Não, é que estás a ver, quando se começam a articular os temas, isso é preocupante, Pedro Mexia. Eu estou chocadíssimo. A senhora chama-se Esther McVie, eu Presidente da aconselho... Mar, neste momento, está a escrever uma carta. Mas pega lá. Então, e quando tu andavas aqui com boquinhas para as dentistas do Silvio Berlusconi?
denunciando a absoluta iniquidade do estado das coisas. Do estado dos dentes, não sei E sobre a remodelação governamental inglesa, Ricardo? Nada. Para já, estou chocadíssimo com a insinuação de João Miguel Tavares. E chegando a casa vou ao Google ver essa senhora. Aposto que tem alguma coisa a dizer sobre a remodelação. Esther McVie. Sim, futura Ministra do Emprego. Pronto. Então, o Pedro Mexia... Está feito o meu comentário. É ministro... João Miguel, fizeste bem. O Pedro Mexia é ministro do Vá para Fora Cá Dentro. Daqui a pouco, as simpatias pelo PS. Antes disso, no entanto, o Ricardo Araújo Pereira anuncia-se desintegrado. Isso tem tendência para piorar ou acha que vai acabar por se resolver, Ricardo Araújo Pereira? Por acaso não sei se resolve, não sei. Tem tendência a piorar, pelo menos até agora está com tendência a piorar, porque tem a ver com a desintegração. Da turbulência do Bloco de Esquerda. No Bloco de Esquerda, exatamente. E, portanto... Ele tem muitas fações agora. Sempre teve, não é? Mas culminando uma fase em que o Bloco de Esquerda foi perdendo eleitorado, foi descendo de terceiro para quinto partido nas europeias, por exemplo, sendo ultrapassado pelo programa político do Marinho Pinto, que não é nenhum. Agora, começa já estava a haver algum tipo de dissidência, digamos, e agora essa agravou-se com a saída de uma corrente chamada Fórum Manifesto, não é? Como é que se chama? Fórum Manifesto, Plataforma Manifesto. Que é a Política 21, basicamente. O Bloco tinha sido formado pela junção da Política 21, do PSR e da UDP. E, portanto, é um terço do Bloco que sai. Há quem não faça essas contas. Há quem diga que são 3 ou 4 pessoas. Foi o que disse o Francisco Louçã. Disse que são... Era os 5, era o 4 e o cão. Era o 4 e o cão. Aquela imagem esclarecedora que ele pôs no Facebook. O Daniel Oliveira até perguntou, seria eu o cão? Sou eu o Bobby? O Tim, neste caso. Mas uma vez alguém me contou uma história que tinha presenciado que na autoestrada uma senhora ia a conduzir o seu automóvel. Temos parábola. Sim, temos parábola. Ia a conduzir o seu automóvel e de repente o carro pegou fogo. O capô estava todo a arder. E a senhora encostou na berma e começou a soprar para o capô. Coisa que, evidentemente, não havia hipótese de apagar um princípio de incêndio com aquelas bufinhas. E parece-me que é essa a figura que Francisco Louçã está a fazer. Bufinhas? Lamento imenso, mas parece... Louçã está a fazer bufinhas? Acho que sim, acho que está a tentar apagar um incêndio já bastante grande. Mas atenção, mas há uma declaração muito boa que eu li no jornal de um dirigente não identificado do Bloco, e que dizia, então, estas saídas, estas decisões, estas discussões, o que é que pensam fazer? E o dirigente citado dizia a seguinte frase: não vamos fazer nada. Isto vinha nos jornais, que é um programa político, portanto nem é bufinha. É um passo antes da bufinha. Que sentimento é que está a acompanhar esta desintegração do Bloco de Esquerda? João Com Miguel alguma Tavares? tristeza, porque durante muitos... Tristeza? Tristeza! Durante muitos anos, o Bloco de Esquerda foi o meu punching bag favorito. É aquelas coisas onde apetecia escalar e dar umas morraças. É claro que apetecia, pois eles estiveram no poder tantos anos e a contribuir para o péssimo estado. Para apetecer dar morraças não precisa estar no poder. E aquilo agora, o saco está-se a esvaziar, vai ficando cada vez mais laços, deixa de apetecer bater. E pronto. E além disso é mais uma miúda gira que se vai embora do Bloco. Eu posso dizer isso? Mantendo o nível. Daqui nada sai a Marisa Matias sem Mariana Mortágua e aquilo deixa de ter graça. É só por isso. O Bloco de Esquerda tem futuro, Pedro Mexia? Quer dizer, o Bloco de Esquerda teve futuro no princípio quando conseguiu fazer duas coisas absolutamente, uma inesperada e outra não inesperada, mas que não tinha sido tentada. Inesperada foi conseguir juntar famílias políticas que no passado não só se insultavam, como em certos momentos se fuzilavam, diz ele. Que... É um case study, eu não sei se há muitos exemplos, ou se há mais algum exemplo a nível internacional de trotskistas e stalinistas juntos. Tinha movimentos, no mesmo partido.
tinha movimentos trotskistas, tinha movimentos albaneses e tinha algumas pessoas que viviam no presente. Eram as três fações do Bloco de Esquerda. Os albaneses, acho que não, eram pró-albaneses. Não eram albaneses no sentido de... Não viviam em Tirana, mas... São os que estão a sair, não é? O que foi interessante foi que o grau de sucesso do Bloco, para além do mérito e, evidentemente, dos dotes de tribuno e parlamentar, etc., do Francisco Louçã, foi também ter conseguido introduzir em Portugal as chamadas questões de costumes e teve um grande sucesso nisso, porque, até pela renovação geracional, havia uma série de eleitorado muito sensível a essas questões, que tradicionalmente não estavam na agenda. Só que o Sócrates teve um golpe de gênio que foi esvaziar isso. E comeu. Veio José Sócrates e comeu, literalmente. José Sócrates, de facto, é um dos primeiros pais da morte do Bloco, porque essa era a questão, como eu costumo dizer, não há certamente, neste estúdio, não cabem, ou melhor, cabiam à vontade, pelo contrário, pessoas que queiram sair da NATO, por exemplo, como o Bloco propõe. Agora, nas questões de costumes interessa a muita gente, porque é a vida delas, não é? Portanto, o Bloco tem um lado loony, tem um lado alucinado, de propostas que só fazem sentido na esquerda radical, e tem propostas que são interessantes e que, aliás, são, como algumas das questões de costumes, extravasam muito o espaço da esquerda. A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou da descriminalização das drogas. Há pessoas de direita que concordam com muitas dessas matérias e, portanto, isso esgotou-se. Em segundo lugar, demonstrou ao longo dos tempos, desde a não ida à reunião com a Troika, até à questão de Sá Fernandes, a questão do Rui Tavares, etc., um grau de sectarismo, de facto, que revela o pior da esquerda e da extrema-esquerda, mais propriamente, ao longo do século XX. Sabemos já que o Ricardo Araújo Pereira se diz desintegrado. Suspeito que vamos continuar no mesmo tema, porque o Pedro Mexia diz que se sente livre e vai pedir a ficha de militante. Sim, eu não vou... Sim, não vou sim. não disse. Está dito, está dito. Está dito. Disse-me sempre. Eu e o Ricardo temos uma peculiaridade nesta mesa, é que votamos em partidos com os quais concordamos. É uma coisa que os extremos da mesa têm alguma dificuldade em perceber, mas nós, em geral, votamos em partidos cujo programa aprovamos. São manias que nós temos. Bom, o LIVRE ganhou um peso adicional com o que está a acontecer. Não, eu perguntei ao Rui Tavares se ele tinha acordado com o dobro dos filiados. Porque, de facto, muitas daquelas pessoas... Isso era supor que só tinha 4? Não, é até sei, mas o resultado... Então, se os outros são 4... não sei se o cão conta. Mas que já tinha muitos, mas também já há uns que já querem fazer cisão no próprio livro. No eleitorado não são 4. Não, eu disse militantes. Sim, mas no eleitorado não são 4. E, portanto, de facto, existe ali uma... Aliás, a questão foi posta bastante bem, quer dizer, bastante mal, mas identificando a questão certa, por Catarina Martins, quando ela falou da questão de querem fazer alianças à esquerda ou alianças com o PS. Essa questão é bem posta por duas razões. Por um lado, é porque, de facto, não houve nenhuma aliança à esquerda. Qual foi a aliança à esquerda que houve nos últimos anos? Houve aquela de Jorge Sampaio, na Câmara de Lisboa, houve agora este caso pontual na Madeira, nas autárquicas, mas quais foram as alianças à esquerda e em que medida é que o Bloco contribuiu para alguma aliança à esquerda? Em segundo lugar, a aliança com o PS, de que se acusa o LIVRE ou todas as pessoas que saem, quer do PC, quer do Bloco, a aliança do PS com o PS significa uma coisa evidente, é que em Portugal não é possível chegar ao poder sem ser no ou com o PS ou o PSD. No caso da esquerda, só com o PS. Ou seja, não é possível chegar ao poder, não é possível ganhar eleições sem estar ligado ao partido da esquerda que ganha eleições. Isto é uma evidência de 40 anos. E, portanto, censurar as pessoas que procuram isso, que procuram influenciar o PS, que procuram, como aliás foi muito nítido, tem sido muito nítido, aliás, desde a noite das eleições, nas declarações de António Costa sobre o Rui Tavares e sobre o LIVRE. Imaginem que o PS tem um resultado que é bom, mas que não chega e que fica 1 ou 2 deputados e que o LIVRE, se mais ou menos espelhar o que teve nas últimas eleições europeias, tiver em Lisboa 2 deputados e chegar para fazer maioria.
e vai fazer pagar a sua entrada dizendo entramos, mas Com condições políticas. tínhamos essas condições políticas. Isso não é mais interessante do que fazer sempre esquisito e achar que nada é de esquerda, que nada é suficiente, que tudo corrompe, que tudo é... Eu acho que é muito mais interessante para a esquerda. Eu não sou eleitor da esquerda, portanto eu devia, só para a esquerda. eu devia estar-me nas tintas. Não, mas... não devias nada, porque não é só para a esquerda, é para o país inteiro. O país precisa disso, independentemente de seres de esquerda Sim, ou de claro. direita. Precisas dessa alternativa. Mas Não por isso está lá existe. o Marinho Pinto. Exato. Exatamente. Gostou da troca de palavras entre Daniel Oliveira? Já falámos aqui Eu tive pela dificuldade rama desse com Francisco confronto. Louçã. Eu tive dificuldades em entre Francisco acompanhar Louçã e porque Daniel eu Oliveira na internet. nunca li os 5. Eu passei Sério? por isso. Ah, Não, não? eu lia muita banda desenhada nessa altura, ainda hoje continuo. O Ricardo leu, porque portanto, tinha lá a Zé. então eu nunca acompanhei os E as 5. minhas Portanto, filhas tive leem, dificuldade. Eu tive A dificuldade em personagem acompanhar. principal é a Zé. É. Mas aquilo era tanto uma referência aos 5 como uma referência a Lenin, porque nos escritos de Lenin, a quantidade de vezes em que Lenin chama cão a alguém é extraordinário. Lenin gostava imenso de chamar cão às pessoas. Era um impulso muito... Compreende-se. Mas deixa-me dizer só uma coisa. Eu não acompanho os 5, mas acompanho muitas vezes a quadratura do círculo e eu acho que o António gosta desta quinta. São 4 lá. Não acompanho os 5, mas Não acompanho apareceu o aqueles cão. 4. Mas se calhar o cão está debaixo da mesa. Devias dedicar-te mais a Enid Blyton. Devia. Eu acho uma chata por acaso. Bom, mas houve uma Mesmo em declaração. comparação com a quadratura do círculo. Mesmo em comparação. Mas houve. Mas houve uma declaração do António Costa. Nós temos que tratar Bem, os concorrência, nossos é, concorrentes com elegância. Certo. Até porque também lá há um moderador barbudo e tudo. Exato. Tem tanto em comum connosco. Agora, o António Costa teve uma declaração lá que eu achei muito significativa. Chamou ao Bloco uma inexistência social, o que eu achei significativo. E, ao mesmo tempo, piscou os dois olhos, foi o da esquerda e o da direita, acho eu, Chama-se fechar os olhos. Não, se for alternadamente, não. Olha ali, olha Como o isso. Miranda Calha. Há uma diferença entre piscar o olho e ter um tique. Isso é mais um tique. Não fico nada. Mas eu achei aquilo muito significativo. Porquê? Porque o António Costa já tinha falado, e fala abundantemente, da coligação à esquerda. Mas ele foi particularmente claro ali e percebeu-se que essa coligação à esquerda não tem nada a ver nem com o PCP, nem com a inexistência social do Bloco de Esquerda. O que ele quer dizer mesmo é: senhores do Livre, Ana Drago, Daniel Oliveira, vocês juntem-se lá e arranjem-me lá 4 ou 5 deputados e depois venham ter comigo. Embora E aquilo foi isso sendo muito clarinho. Isso sendo muito significativo, não deixa de contrariar uma regra básica de alguém que se apresenta, que nem sequer é secretário-geral, mas que vai ser secretário, provavelmente candidato a secretário-geral, a primeiro-ministro, que é dizer, não vamos falar em alianças, nós vamos para ganhar com a maioria absoluta e depois logo vemos. Ou seja, mas para ele dar-lhe jeito, mas eu acho que ele mesmo que ganhe. Mas eu acho que ele mesmo ganhe com a maioria absoluta, ele que quererá coligar-se porque seria o seu chapelinho. É o seu chapelinho de esquerda, fica bem, percebe? É como ele, claramente, vai governar à direita, como toda a gente governa, aliás, é típico da esquerda, mas põe o seu casaquinho. mais do que da direita, até. Põe o seu casaquinho. Põe o seu casaquinho. Há muita gente de direita que governa à esquerda. Opa, tanta vergonha a dizer sobre este governo. Acredita neste método de dividir em prol da unidade, Ricardo Araújo Pereira? O método não é... A vida para ti está a correr bem. Tu és um apoiante do Livre. Sou um apoiante do E eu Livre. sou um votante do Livre. Foi só da última vez. Espero que sim, para não dar mau nome àquilo. Não se vai repetir. Eu até falei com o Rui Tavares e disse: vê lá o que é que andas a fazer mal, porque o João Miguel votou em ti. E ele inverteu imediatamente o rumo o programático do partido. Mas tu apoias, pá. Apoio, tu queres ver isto? Apoio, quero ver, gostava de ver isso, sim. Gostava de ver. Eu sou daqueles cidadãos que nunca estiveram representados no governo. Nunca. E gostavas? Era giro. Mas sabes que vais entristecer. Sei, está bem certo, Mas é melhor do que E falecer. começas a censurar as piadas, que é uma chatice. Não é de começar, é antes pelo contrário. E é que a gente se vai divertir a sério. Até que enfim eu posso dizer mal das coisas que eu próprio propus. Exato. Está tratada a fragmentação do Bloco de Esquerda e ficámos a saber porque é que o Pedro Mexia se diz livre. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se chupista.
Gostei tanto dessa pausa. É uma pausa dramática, não é? E está a ver o potencial de disparate que há na possibilidade de passarmos esse adjetivo Estou a ver. à forma verbal correspondente. Estou a ver, mas é isso. Não, mas não há cá formas verbais. Isto é mesmo adjetivo ou substantivo. Atenção, não há cá forma verbal. É no sentido que os dicionários lhe dão, que passo a citar, que, procura viver à custa alheia. Chulo, papas jantares. E eu tive pena. Eu tive pena. Só depois é que encontrei esta definição, porque eu realmente preferia sentir-me papas jantares. Em que dicionário é que recolheste esse verbete? Primeira. Papas jantares. Não és tu que É uma palavra composta por justa posição. Papa, tracinhos jantares. Exatamente. Muito bem. Bom, e então? O surpreendente é onde é que isto nos leva. É uma questão premente, não é? Exatamente. É uma questão muito premente. Força, João Miguel. Posso? Sim. Então? Eu também quero falar sobre ela. Também eu, então não. Leva-nos a Sherlock Holmes e ao Dr. Watson, não é? Que tal? E a Conan Doyle. Porquê? Atenção, está aqui, vocês vão ver. Uma ligação. Há aqui uma ligação profunda. Porquê? O que é que se passa? Passa-se que, como todos nós sabemos, o Sr. Conan Doyle inventou uma personagem chamada Sherlock Holmes em 1887. Mas por causa de determinadas leis autorais nos Estados Unidos, que têm ali entre, alguns na primeira metade do século XX, algumas obras que caem lá têm uma proteção alargada de 95 anos de copyright. Em vez dos 75 Em vez dos 75 habituais. E, portanto, e isso faz com que haja 10 novelas tardias do Sherlock Holmes, que foram feitas na década de 20, que ainda estão protegidas. O que é que se passa? O que se passa é que a personagem foi criada em 1887 e há senhores que estão interessados em escrever sobre ela, inventar novas histórias, falar da personagem. E existem, claro, os sempre simpáticos herdeiros que vieram dizer o seguinte: não, desculpem lá, nós para termos uma percepção total... São os que querem chupar o avoengo. Exatamente. Para nós termos uma percepção total do que era Sherlock Holmes e Dr. Watson, nós precisamos de ler as novelas todas. Portanto, desculpem lá, isto ainda está protegido sob do copyright. Ora, nós estamos a falar de 1887, aquilo... Passaram 120 e tal anos, né? 127 anos, sobre isto. E isto é uma coisa... Eles, por acaso, a família já perdeu numa primeira instância nos Estados Unidos. Em princípio, o caso vai subir ao Supremo. Como nós sabemos, nos Estados Unidos eles são sempre muito fervorosos nesta questão dos direitos de autor. Sendo que depois isto estilhaça-se porque há imensa gente a aparecer a dizer: não, os direitos do Sherlock Holmes são meus, não, são meus. E isto chega a um ponto que é absolutamente ridículo, que já temos o bisneto que nunca conheceu o Sr. Conan Doyle a querer chuchar numa personagem que foi inventada há 127 anos. Ora, porque é que isto se liga a coisas como, por exemplo, já aqui foi citado, e bem, por Pedro Mexia, como seja o Piketty e a história do capital no século XXI. Porque, de facto, isto é um exemplo que eu acho escandaloso e ofensivo daquilo que se constitui uma espécie de capitalismo patrimonial. Ou seja, e que é esse o grande problema que ele fala na desigualdade, que é os rendimentos deste tipo de coisas crescem a uma velocidade muito superior daquilo que é o rendimento do trabalho, daquilo que é o rendimento do talento. Ou seja, mais vale andar a gerir o património de Sherlock Holmes do que andar a esforçar-te para inventares um novo detetive. E isto, de facto, é moralmente escandaloso e as coisas não deveriam ser assim. Vocês todos são pessoas muito interessadas pela literatura e todos nós sabemos que os herdeiros, de vez em quando, é sempre uma desgraça, cada vez que se trata de tratar do espólio dos autores. Mas isto chame-se Conan Doyle ou então, porque não, Espíritos Santos, lamento, senhores, parem, vão fazer coisas novas, vão trabalhar malandros. As coisas apanharem os filhos, vão dizer, sei lá, o Ricardo já falou nas suas filhas. O Ricardo tem direitos de autor sobre o seu trabalho. E para as filhas, porra, as filhas podem dizer: eu queria estar com o meu papá, ele estava sempre fechado na biblioteca e eu nunca o via. Okay. É justo que é justo que as filhas recebam esses rendimentos. Agora, os netos e os bisnetos, o que é que acha disto, Ricardo Araújo Pereira, já que foi chamado à colação? Não, acho. Vais concordar comigo? Vou concordar contigo. Que bonito. Mas isto, atenção, não há personagem sobre a qual tenham sido feitas mais versões. O que é que medida é que sempre apagaram aos chupistas? Mesmo aquela série. É que agora há uma série de um Sherlock Holmes que é mesmo muito caucasiano. Sim, o Benedict Cumberbatch. Exato. Aquilo é que é um branco, não somos nós.
As senhoras hoje em dia apreciam-no muito, sabes? A sério? Muito mesmo. Aquilo é tão caucasiano. Eu também. Chamadas Cumberbitches, como elas chamam. Sério? É como elas se intitulam, peço desculpa. Aquilo é tão caucasiano que é sou eu, transparente. Vê-se as veias. É possível ter uma aula de anatomia, só olhar Então, para e houve aquele... 2 filmes em Hollywood agora também, não é? O Pedro Mexia é africano ao pé do... Mas ele dava um belo Dr. Watson. Eu sinto-me vingado, porque semana após semana trago aqui temas sobre os quais alguns membros do painel dizem isso é tão específico. Toda a gente gosta de Sherlock Holmes. Quem é que não Política conhece Sherlock internacional. Holmes? Isso é tão específico, geralmente é a política internacional. Isso é tão específico e meio gostei que o João Miguel agora nos trouxesse o tema os direitos autorais de Arthur Conan Doyle. Preparem-se para a literatura lituana, ele vai se vingar no Está próximo sabido programa. porque é que o João Miguel Tavares se confessa chupista. Agora, a simpatia pelo PS, breve, não temos muito tempo para a simpatia pelo simpatia PS. também não é muita, no Parece meu que caso. houve 300 inscrições por hora no primeiro recenseamento para as eleições primárias. Quem é que estará a conseguir regimentar mais? João Miguel Tavares tem um palpite? Eu não sei, eu não me tentei inscrever. Eu não. Houve um jornal que foi bater à porta e disse que até pertencia à juventude comunista e eles deixaram de inscrever. Parece porque as juventudes não são tecnicamente militantes, é uma coisa engraçada. E, portanto, se forem da JCP, parece que podem votar nas eleições do PS. Eu só quero ver no que é que isto está, porque isto, apesar de tudo, tem muito para correr mal, mas vai ser divertido. Mas o Miguel já exprimiu umas dúvidas sobre como é que isto está a ser pago. Sim, sobre o financiamento da campanha. Então, Teve do alguma lado do resposta? António Jesus e do António Costa. Tive, por acaso, sim, o diretor financeiro da campanha e o próprio António Costa responderam. O diretor financeiro dizendo que é tudo voluntariado. Emprestam os carros, emprestam o tempo, emprestam tudo. É tudo. Portanto, eles não leem o Carreira das Neves. Desculpa, o César das Neves e o Não Há Almoços Grátis. Carreira das Neves é um pouco menos fervoroso, católico. É, o Carreira das Neves não chega lá. Não. César das Neves é mais pior. E o António Costa disse que, porque eu criticava, acho que ele devia ter suspendido o mandato para andar em campanha, ele diz não, que está a cumprir todas as suas obrigações na Câmara e que só anda em campanha à noite e ao fim de semana. Então, cuidado com as viagens na estrada, não adormeça. Jorge Coelho avisou que a Comissão Eleitoral, que ele, não sei se preside, mas que não vai Presida a Comissão pactuar Eleitoral. Sim. com nada. Percebeu a que é que se estava a referir? Sim, quem tentar imiscuir-se nas primárias leva, é óbvio, nós sabemos do que é que a casa gasta, portanto, mas vai ser interessante do ponto de vista do que isto pode ou não vir a ser copiado por alguns dos outros partidos, se este esquema das primárias abertas, sendo interessante, supõe uma certa sofisticação. E vai ser curioso ver como é que funciona, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista de saber quem é que se inscreve. Quem é que se inscreve, exatamente. E como, por onde? Qualquer pessoa se pode inscrever. Não, mas mas saber na prática qual é o universo concreto das pessoas que se inscrevem. Pois. O que é que lhe faria por a hipótese de simpatizar com o PS, Ricardo Araújo Pereira? Em princípio, não consigo, assim, de repente, não me ocorre nada, mas parece-me que há aqui, nisto das primárias, infelizmente, hipótese de chapelada. E o facto de estarem 300 pessoas por hora a declararem simpatia pelo PS parece-me evidência de falcatrua. Não consigo acreditar que isso seja... Não consigo. Acha que os 5 da plataforma Manifesto já terão lá ido? Duvido. Bom, a propósito disso... Eu digo que o livro votaria em peso em António Costa. O Rui Tavares, se quisesse estar no PS, já estava. Já estaria no Parlamento Europeu até. E, portanto, essa que é uma acusação que se costuma fazer não faz sentido. Mas eu creio, a confiança que eu tenho é em Jorge Coelho e na Comissão Eleitoral, e Jorge Coelho já disse, como Presidente da Comissão Eleitoral, não só que vai verificar isso, como também que a Comissão Eleitoral vai construir uma autoestrada para Bragança. Sempre que ele presida uma coisa, vai haver infraestruturas rodoviárias. Até para permitir a António Costa chegar lá mais rapidamente e voltar ainda a tempo de presidir a Assembleia Municipal. Estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta ir ao pote.
E não pode ser, porque, quer dizer, há um bocadinho... Eu sou pelo pudor, nem sempre, mas em geral, em geral sou pelo pudor. Em declarações públicas és pelo nas pudor. declarações públicas Mas em noites mais solitárias... Ou não. Ou não. Ou não, qual? Mas nos responsáveis políticos sou pelo pudor. E, de facto, por algum pudor. E agora, com esta iminência de ser nomeado ou de ser designado um comissário europeu, aparecem várias figuras potencialmente comissariáveis a porem-se em bicos dos pés, como o caso de Silva Penedo ou de Maria João Rodrigues, a dizer... Maria João Rodrigues até disse que o Juncker tem muita Tenho todas as confiança qualidades, Mon ami Juncker. somos amigos, damos-nos muito bem, veria com bons olhos, acho perfeitamente que eu seria um bom comissário. E eu percebo que as pessoas digam isso à família, aos amigos, mas fazer declarações públicas do género... Estou aqui, o meu número de telefone. Só falta passar o número de telefone em rodapé. E é um bocadinho despedorado. Até algumas dessas pessoas, umas mais do que outras, até podem, evidentemente, ser merecedoras dessa nomeação, mas pelo menos que tenham algum recado. Pick me. O João Miguel Tavares decreta um milagre de Jesus. Porque bem precisamos. Estamos bíblicos. Mais um. Estamos. É para falar outra vez do Benfica. Porque eu, de facto, leio para os jornais e talvez caso raro, tirando aquela equipa italiana que caiu o avião e realmente teve que reconstituir tudo de novo, felizmente. Depois de jogar com o Benfica. Depois de jogar com o Benfica. Felizmente o Benfica não caiu nenhum avião, mas eles também... Caíram as ações do BES. Caiu as ações do BES e a gente vai ficar sem equipa. Com quantos é que podemos jogar? Com 7? Com 7 ainda dá para jogar, não é? Atenção, nós, enquanto benfiquistas, devemos estar na reserva territorial. É possível que eu pelo ano ainda tenha que ir jogar no meio campo. Atenção, é possível. Porque aquilo... Bem, se Jesus conseguir fazer alguma coisa em 2014, 2015, ponham ao homem uma estátua ao lado do Eusébio, porque ele vai merecer. O Ricardo Araújo Pereira decreta à mãe coragem. Mãe coragem e seu filho, que é... A dona Eunice Munhoz. Não é. A dona Dolores Aveiro deu uma entrevista e escreveu um livro sobre Sabe que era a dona Eunice Munhoz que o senhor Rico de Carvalho. Exato, não. Sobre a sua vida, e acontece muito em pessoas que têm origem humilde e conseguem deixar... Vamos formular isso com elegância. Não, é isso que acontece muito em pessoas que têm origem humilde e conseguem, digamos, vencer na vida. Depois têm uma forma de olhar para o mundo que é: se eu conseguir, toda a gente consegue, trabalhem como eu trabalhei, que também vão conseguir, que é um raciocínio falacioso. Neste caso específico, é ainda um pouco mais, porque não foi ela que venceu na vida, foi o filho. E, portanto, pessoas que não consigam dar à luz um soberbo futebolista têm menos hipótese de... Mas ela não tem direitos de autor sobre o filho? Realmente esqueci-me disso. E a próxima campanha do aborto vai ter em Isilda Pegado... Atenção já, eu achei extraordinário... Alguém que vai pegar naquele livro. Eu acho extraordinário quando... Porque a senhora disse, a mãe do Cristiano Ronaldo, disse que estava a viver dificuldades e que pensou em abortar, mas não pôde. E há pessoas que já estão a aproveitar isso. Veem como o aborto é iníquo. Cristiano Ronaldo não teria nascido. Eu pensei que isso se dava com qualquer ser humano. Era um argumento para qualquer ser humano. Só de Cristiano Ronaldo para cima é que podemos falar sobre isso. Eu já sabia que não nasciam seres humanos quando uma pessoa abortava. Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, à hora habitual. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.